Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Turma de leitura compartilhada do livro La Fontaine e o Comportamento Humano. A fábula de hoje, o cachorro que trocou sua presa pelo reflexo. Se os que buscam ilusões forem chamados de loucos, os dementes então são milhões e os sensatos muito poucos. Esopo exemplifica essa falta de nexo com a fábula do cão que trazia nos dentes uma presa, um bom bocado de carne. Debruçando-se sobre um barranco, ele viu refletida na água a imagem da própria presa, que ele acreditou ser outra ainda maior do que aquela que ele levava. Iludido pela imagem, larga a presa e atira-se nas águas correntes em busca da outra. Como o rio estava muito agitado, ele quase se afoga. E só com muito esforço e sofrimento alcança a margem. Obviamente, sem a presa e sem o reflexo dela. Quantos, como o cachorro, arriscam-se por uma ilusão? Ver as coisas tais como são. A paz e a lucidez começam no íntimo. Já que vivemos num mundo conflituoso e agitado, devemos dedicar algum tempo para orar ou meditar, pois apenas assim encontraremos mais conciliação, concórdia e harmonia em nossa intimidade. Entregarmos-nos a longas e profundas reflexões é essencial para nossa sanidade mental. Quando estamos inquietos, desordenados e sem clareza interna, projetamos a agitação que sentimos para o mundo ao nosso redor. Quando estamos serenos, podemos ver com mais lucidez e agir com capacidade e segurança, atingindo bons resultados nas decisões vivenciais. A afobação diária não nos permite entrar em contato ativo com o nosso espaço sapiencial. Por isso, em nós não se estabelece ordem e muito menos lucidez na intimidade, onde, aliás, Jesus afirmou estar o reino dos céus. A quietude íntima faz com que alcancemos o equilíbrio perfeito para mantermos aquelas relações com as pessoas que encontramos, ou para agirmos convenientemente diante das situações que se sucedem em nosso dia a dia. Sem a permanente deterioração causada por ilusões ou desajustes emocionais, teremos mais tempo para diferenciar os fatos das ocorrências ilusórias. Compensados, autorresponsáveis e serenos em nós mesmos, irradiaremos paz para todos aqueles que encontrarmos. Conta uma antiga história persa que, em certa ocasião, um afortunado negociante buscou seu conselheiro espiritual. Sentia-se deprimido, atribulado, cheio de amargura, pois acreditava estar lucrando pouco com seu comércio. Não sei o que está acontecendo comigo. Tenho tudo o que sempre quis, mas ainda quero mais e mais. Por isso me sinto infeliz. O conselheiro, que era um homem sábio, olhou demoradamente, mas nada lhe disse. Tomou-o pelo braço e pediu que olhasse através dos vidros da janela e descrevesse o que via lá fora. Vejo árvores, casas, jardins, fontes, pessoas, crianças distraindo-se com brincadeiras. O conselheiro então colocou o negociante diante de um espelho. E agora, o que você vê? Perguntou-lhe. Eu vejo a mim mesmo, respondeu ele. E o sábio retrucou. Na verdade, o que você vê é seu reflexo no espelho. O vidro espelhado o impede de vislumbrar a realidade, que existe além da sua imagem. A ilusão assemelha-se a um espelho, onde vemos unicamente a nós próprios. Em muitas circunstâncias, não enxergamos os fatos como eles são, mas sim como aparentam ser. Há muitas coisas que não nos deixam ver a realidade, nem o que realmente somos. A ganância, o preconceito, o poder, as homenagens, a preocupação de ganharmos destaque, de nos considerarmos melhores do que os outros. Enfim,
Será que seus negócios e sua desmedida ambição não lhe permitem ver a beleza da vida tal como ela é, com as criações e as criaturas de Deus, pois você apenas tem olhos para si mesmo? Assim termina o diálogo entre os dois homens. Realmente, o espelho possui uma excelente relação de semelhança para conceituarmos a ilusão. A palavra miragem vem da palavra francesa mirage, que significa ser refletido. É um efeito óptico que ocorre em dias muito quentes, principalmente nos desertos, produzido pela reflexão da luz solar, que cria imagens semelhantes a lagos límpidos, onde por vezes se refletem árvores, plantas ou cidades. Metaforicamente, podemos dizer que miragem é tudo aquilo que se apresenta como um fato ou evento verdadeiro, mas que na verdade é uma irrealidade, ilusão, alucinação, devaneio. Na vida social, por ambição, aspas, quantos como o cachorro arriscam-se por uma ilusão? E se os que buscam ilusões forem chamados de loucos, os dementes então são milhões e os sensatos muito poucos. Autoilusão é o processo pelo qual enganamos a nós mesmos, passando a aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido. É não ver as coisas tais como são. Ela tem como raiz os preconceitos, desejos, insegurança, cobiça, exclusivismo e outros tantos fatores psicológicos que inconscientemente afetam o jeito de perceber a realidade. Um exemplo clássico disso é quando pais e ou cônjuges acreditam que o filho ou parceiro afetivo estão falando a verdade, mesmo quando as evidências provam claramente o contrário. Os indivíduos se iludem porque querem sempre acreditar nos entes amados e desejam ansiosamente que estejam dizendo a verdade. Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, aspas, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. A vida providencial nos restabelece a saúde do corpo e da alma por meio do espinho da desilusão. Na verdade, a desilusão, em muitas ocasiões, é o recurso utilizado pela misericórdia divina para nos afastar de pessoas e situações, a fim de que não nos afundemos ainda mais no poço do desequilíbrio. Enquanto houver ilusão, há possibilidade de distorção da direção almejada ou desencaminhamento da jornada escolhida. Somente quando grande parte da ilusão já tenha cedido à verdade é que poderá haver estabilidade e segurança no caminho a ser percorrido. Quando o mestre diz aos seus discípulos que deveriam colocar a luz num candelabro, parênteses, traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Propunha a todos o serviço da superação do binômio ilusão-desilusão, a fim de que pudessem adquirir uma visão clara e profunda das numerosas relações de dependência entre a vida dentro e fora de nós mesmos. Ir além dessa ilusão multimilenar que domina os homens é a prioridade da filosofia cristã. Se não atendermos a essa solicitação do Cristo, dificultaremos a marcha, convertendo a própria alma em cidadela de desenganos, seduzidos pelo leito da ilusão, viveremos períodos de confusão ou insânia mental. Neste círculo perverso, vive o indivíduo de forma geral sob o domínio do pseudo-afago da ignorância, enganando-se na vida terrena, para desenganar-se depois no além-túmulo, gastando várias encarnações, iniciando e reiniciando a meta que lhes cabe transpor, recusando a metafísica, isto é, tudo aquilo que transcende a natureza física das coisas.
O ato de saber quando agir e não agir, aliado à prática da oração e ou da meditação, não só oferece harmonia interior e vitalidade, como igualmente nos proporciona, com o correr do tempo, uma ampliação da própria consciência. Leva-nos à prática da verdadeira experiência pela paz e com a paz que tanto buscamos. Não agir é seguir a corrente em vez de ir contra ela. É uma excelente ideia. Um indivíduo nada e chega à margem de um rio muito mais rápido quando, não resistindo ao fluxo da água, permanece tranquilo e deixa-se conduzir pelas mãos da natureza. Em outras palavras, confiando na vida providencial e moderando nossa pretensão de resolver todos os conflitos e dificuldades de forma puramente racional, poderemos encontrar equilíbrio e alegria sem uma vida desgastante de contínua luta contra forças reais ou ilusórias. O culto à nossa intimidade deve ser praticado na sucessão de nossos dias como um potencial a ser desenvolvido para promover a clareza de ideias e de expressão, a percepção dos sentimentos e as emoções. Ela está aqui em nós. Se quisermos, ela pode ser tão familiar quanto é familiar o sono, a respiração, os pensamentos mais estreitos. Conceitos-chave. Ambição. Abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é peso inútil ao coração. Cultivá-la é o mesmo que guardar espinhos na própria intimidade. A ambição produz mais insatisfeitos por não conquistarem as coisas do que saciados com os que possuem. A cobiça não ouve a razão, nem o bom senso. Nela o desejo ardente sempre reaparece quando já deveria ter acabado. Quietude íntima. A reflexão e a prece proporcionam uma energia sutil em nossas experiências cotidianas. Nesse estado interior, onde reina a tranquilidade, o ser tem um encontro consigo mesmo, com a sua mais pura essência, a alma. Não agir não significa prostração, ócio, morosidade, indolência, nem viver numa atmosfera do esperar sentado ou mostrar uma disposição mínima para o trabalho. Essa filosofia de vida descreve uma prática de realizar ou buscar as coisas suavemente, obedecendo ao movimento contínuo de algo que segue em um curso natural, sem utilizar as ações bruscas e intrusivas. Moral da história. Saber iludir-se bem é uma das muitas lições que recebemos na vida familiar. A título de exemplo, citamos os pais que sempre acreditam nos filhos, mesmo percebendo que as suas afirmações são contraditórias ou vazias de verdade. Os pais iludem-se porque são afetados por desejos inconscientes de terem filhos fiéis e perfeitos. Adultos assim são incapazes de auscultar o próprio coração e utilizar a percepção e o discernimento. Em razão disso, familiares apontam defeitos de educação nos filhos alheios, mas demonstram ignorar os defeitos dos próprios filhos. Não obstante, é bom lembrar que a autoilusão pode não ser simplesmente uma espécie de desonestidade ou fraqueza moral. Muitas vezes se trata-se de uma questão de cegueira cognitiva, processo mental de percepção, memória, juízo e ou raciocínio, ou mesmo de incompetência. Os que buscam ilusões acabam tendo muito sofrimento, pois quando se deparam com a realidade, censuram-se e incriminam-se às vezes por anos a fio. Reflexão sobre esta fábula. Aspas. Nada trouxemos para este mundo manifesto. É que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Gratidão, boa noite. Boa reflexão.